Na arquetipia de Pombogira, eu uso o nome Maria Padilha das Almas, meu senhor. Salve Maria Padilha! Meu senhor, eu vou lhe falar uma história real, não pedindo credibilidade. Eu trabalho há quase 900 anos num Mato Grosso. Eu nunca reencarnei nessa terra. Eu não sou daqui. Esse eu não sou daqui, eu paro por aqui, por gentileza. Não importa de onde eu vim. O que importa é o que eu faço. Num Mato Grosso, eu tenho um pequeno cômodo. Neste pequeno cômodo, eu vou falar as palavras que vocês entendem. Eu socorro, junto com um pequeno número de equipe que, por caridade, trabalha comigo, espíritos dementados, espíritos totalmente alienados pela energia tóxico, e nem todo tóxico ele é um entorpecente que vem de fora, mas muitas das vezes é sim o tóxico do desamor que vem por dentro. Esse é o maior de todos. E também pelo exacerbado energismo Kundalini sexual. Até aí é interessante eu falar, meu senhor, por gentileza. Porém, o maior ato de evolução é o que você nutre, não é o que você faz. Porque o juízo, o julgo e o juiz é a sua própria consciência, não é as suas atitudes. Porque a verdadeira caridade é um estado de consciência de espírito, não é uma atitude de bondade, é um estado solidário e lúcido de um espírito que se faz generoso por si só. O eterno está no sentir, não está no cálculo. Então o silêncio deveria ser amigo. Quais os frutos do silêncio? Quietude, mansitude, pacificação, calma, paciência. Eu vou ficar com os dois, calma e paciência. Toda pessoa que tem o silêncio como inimigo vive dizendo que tem que ter calma e paciência com os outros, mas não usa essa própria calma e paciência como atributo do seu próprio silêncio. Eu vou falar que nem Benedito. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Graças a Deus, estamos aqui no Diálogo com os Espíritos, segundo encontro que estamos tendo com esta Maria Padilha. E quero começar perguntando, como a senhora definiria o sagrado feminino? O sagrado feminino, ele é definido da pacificação, a mansitude e o afeto. Tudo isso regado com a inspiração empática. Ninguém corrompe o manso. Ninguém destrói a intimidade de um pacífico. Ninguém rebaixa um afetuoso. E ninguém menospreza uma sensibilidade inspirativa. Este é o poder da mulher. Pacificar as feras do mundo. Isso é poder, isso é força. Do meu ponto de vista, meu senhor. Porém, essa passividade, ela não é subjugação. Pelo contrário. Bendita a mulher pacífica, porque ela vê além da ignorância alheia. E ela se supera não com inteligência, mas por sabedoria. Obrigada, meu senhor. Por que as pessoas hoje se concentram mais em superar o outro e não a si mesmas? Falta de amor próprio. Quem não se ama, não se conhece. E quem não se conhece, concebe vitória quando derrota alguém. Mas nunca se sacia com os prêmios, abre aspas, que vêm em suas mãos. Quem se ama, vence-se a si mesmo, sem precisar derrotar ninguém, mas tem como prêmio a superação. Então, tudo que vem em suas mãos se transforma muito mais do que valioso, porque vira qualidade de vida. Isso sim é o verdadeiro troféu de um ciente por si só, de um sóbrio por si mesmo. Obrigada, Senhor. Se vê, lamentavelmente, muitas pessoas se comparando com outras, no sentido de dizer assim, eu sou mais evoluída que você, porque eu tenho religião, ou porque eu sou médium, e não tem problema que ela diga o que ela queira, mas a pessoa que ouve se coloca em comparação com ela e
quer ser maior que ela ou se coloca na posição de vítima e se sente mal em função da existência da outra, do que a outra quis ser ou deixar de ser. Que conselho a senhora dá para quem ouve Quem outro? fala isso, com todo o respeito, é um invejoso. É uma pessoa invejosa. Porque o invejoso, ele pontua o erro alheio, mas ele não acentua a sua própria paz. O invejoso não tem paz. É o meu ponto de vista, meu senhor. Porém, eu vou dar 2 exemplos para os estudiosos que podem nos ouvir. Por que André Luiz foi para o umbral? O espírito André Luiz, que psicografou livros com Chico Cândido Xavier. Porque ele era um espírito maligno? Porque ele era um homem corrupto? Se o mesmo livro fala, e a história assim diz, que ele era um homem que dava receitas gratuitas, ajudava muitas pessoas, mas por que ele ficou 8 anos no umbral? Vou deixar para responder isso por último. Agora eu vou para os umbandistas. Vamos para o Guardião da Meia-Noite, de Rubens Saraceni. Por que ele foi para o umbral? Porque era um homem rude, um homem ruim? E eu vou falar o inverso. Por que aquele Guardião da Meia-Noite se superou em todos os ângulos? Porque ele foi bom ou porque ele começou a entender que ser generoso e solidário é a verdadeira caridade? Meu Senhor, o umbral está cheio de religiosos, espíritas e espiritualistas por esse detalhe. Vocês confundem a bondade que faz para o outro com salvação. E a caridade exercida até para o enfermo, até para o canceroso, para uma creche, para as pessoas no Haiti com fome, não te salva. O que te salva, antes da caridade, é você ter um coração generoso e um aspecto de hábito solidário. Então, o que eu estou tentando dizer? Quando você naturaliza a tua bondade, você só dá o que lhe sobra. Bondade. Quando você não naturaliza o que é bondade, você dá o que é bom, mas não lhe reserva a si mesmo o que é melhor. Por isso que em todos os livros de André Luiz e de Chico, principalmente o Ação e Reação, O Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, Livro Libertação, o senhor vai ver que o modo do aspecto da caridade que salva é muito mais para si do que para o outro. Agora eu vou deixar assim para quem quiser pensar. Porque as pessoas acreditam assim. Eu vou fazer o bem para uma ONG, eu vou fazer um bem para uma caridade, para um hospital. Jesus está vendo e está calculando. E com este cálculo do bem, eu vou estar salvo. Mesmo que por dentro de mim eu não me ame, mesmo que por dentro de mim eu guarde rancor, mesmo que por dentro de mim eu tenha ódio. Se eu praticar a caridade para o outro, eu sou salvo. É estranho esse tipo de raciocínio, mas é o que predomina ainda na raça humana. Barganha. É como se vocês estivessem barganhando com amor. Eu vou amar porque o amor me salva. Eu vou ajudar o outro porque Jesus está vendo. Ou porque os Exus estão abençoando. Ou porque o Orixá está amparando. Com todo respeito, isso é uma barganha. Deve ser feita essa caridade como um exercício cotidiano. Porém, a caridade que salva é se amar. Porque quando você se ama, a tua caridade é tão natural que não é um ato de bondade ao outro. É um nutrimento de solidariedade e generosidade por si só. A sua recompensa é o seu bem-estar, não porque fez a caridade. É porque você é a caridade. Obrigada, Senhor. Dona Padilha, para a gente expandir um pouco esse tema, muitas pessoas, quando são ofendidas ou quando olham para os outros e os outros dizem eu sou melhor que você e você não é nada, a própria pessoa se sente mal, se sente rebaixada, não é porque o outro falou, é porque ela não gostou do outro ter falado, então não aplicou o perdão, o distanciamento, o amor próprio, tudo que a senhora falou, né? Que remédio essa pessoa tem para viver tranquila porque se aquela vai embora, vai vir outra ao seu lugar e vai seguir assim. Que remédio a senhora dá para ela? Na verdade, não é um remédio, seria, na verdade, sobriedade. Vamos raciocinar um pouquinho sobre o que o senhor falou e eu vou alongar um pouquinho mais fundo para alguém que talvez precisa ouvir isso. Eu amo Maria Padilha, mas por esse amor eu sofro, então não é amor. É carência, é ansiedade, é apego, é paixão,
É posse ou submissão, mas amor não se dilui pela distância. Amor se cristaliza pela qualidade do que você sente, não pela proporção do que você quer. Eu quero que o outro me olhe, eu quero que o outro me pegue, eu quero viver com o outro. Isso é posse. E carência. Carência de você que diz querer. Mas, como eu estou falando com todo respeito para muitas crianças, não todas que estão me ouvindo, para algumas isso é a forma de amar. Um amar pedinte. Não é um amar atencioso, não, é um amar punitivo. Vamos para outro modo? Maria Padilha, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou religioso. Eu temo a Deus. Não, você não deve temer a Deus. Por que você vai temer a Deus? Eu entendi a sua pergunta, meu senhor. Eu estou indo um pouquinho mais fundo para ver o que a falta de amor próprio faz nas pessoas. Eu temo a Deus, Padilha. Deus me livre se eu fizer algo de ruim, Deus vai me condenar. Um Deus que condena não é Deus. Um outro exemplo. Eu ajudo todas as pessoas, Maria Padilha, todas. Eu ajudo o mendigo na rua, eu ajudo drogados. Olha, se duvidar, até eu lavo os órgãos sexuais que estão sujos por suor. Mas eu não tenho paciência com meus filhos, nem com meu marido, e eu também não tenho paciência com ninguém que repudia a minha religião espírita, ou minha umbanda, ou minha igreja, seja ela evangélica que for, e eu não suporto quem não crê no que eu creio. O que você acha de mim, Padilha? Você é doente. E você compensa a sua doença com um entusiasmo de entretenimento, de resolver vida de pessoas que aparentemente penam mais do que você. Mas você só nega para você mesmo o mesmo medicamento que sobra para os outros que você dá. Então você é doente. Como é que a sociedade é hoje mesmo, seu Jefferson? Desajustada. Então sobra para nós espíritos falar o que, meu amigo? O que nós trazemos do lado de cá e a realidade que nós vemos do lado daqui. Porém, tem pessoas que vão ficar injuriadas porque o Edson Rosa não aparece na câmera. Vão ficar chateadas porque o espírito não aparece. Então, elas estão mais afetas à imagem do entretenimento do que à mensagem, que também não é grande coisa saindo de mim, mas que talvez, por caridade de alguns, pode se fazer em conforto interior para um confronto maior de autossuperação. A cada um é dado conforme as suas aptidões de requerimento. Tem pessoas que requerem só para si entretenimento, e raras atentam por si só, pela resiliência e pela determinação, superação todos os dias para alguém que se faz melhor. Para si. E se é para si mesmo, bendito é o mundo que abriga a tal ser humano. Obrigada. A senhora, vendo nossa, nem sei se posso dizer relativa, mas nossa infantilidade perante os assuntos profundos da espiritualidade, o que espera para a humanidade como um todo? Vamos lá, vamos falar de espiritualidade, aonde em Cristali eu ainda estudo a espiritualidade dentro das vazões e das intuições e das inspirações humanas. Afinal, se eu estou aqui, também sou humana, porque aqui trabalho. O que é espiritualização e espiritualidade? É o que eu faço? É o que eu sigo? Ou é o que eu nutro, Padilha? Bom, eu creio que é o que você nutre. O que você faz para fora é uma busca. O que você busca por dentro é um despertamento. O que é mais espiritual no ser humano? Acreditar em Cristo e seguir seus ensinamentos externos, ou conceber o amor próprio por Cristo? Eu creio que conceber o amor próprio por Cristo, você será um ser humano exemplar mediante esse planeta azul. E respeitoso perante aos mundos moldados pela maioria que te cerca. O que é espiritual? Afabilidade. O que é espiritual? Amor próprio. O que é espiritual? Empoderamento. O que é espiritual? Indulgência. O que é espiritual? Todos sentimentos sublimes que lhe dá paz, independente das verdades e realidades que você sobrevive, é espiritual.
Mas vocês acham que muitas das vezes ser espiritual é fazer mantras, é meditar, fazer ladainha, recitar o evangelho. Isso é uma busca de espiritualização comum ao contingente social que impera perante ao seu dia a dia. Porém, o espiritual é o que lhe conserva no teu âmago. É o que lhe conserva, é o que lhe alimenta na sua intimidade. Por isso que o umbral está cheio de gente aparentemente bondosas na Terra, mas extremamente dolosas na sua própria intimidade. Obrigada, meu Senhor. Alguns espíritos dizem que ninguém tem que temer o umbral, porque ninguém vai para lá, só vai se dar conta que nunca saiu de lá. Como a senhora diria isso? Umbral é a sistemática de vazio interior, aonde você se esvazia da tua autenticidade e lota a sua intimidade com as carências, com as pendências, com as conveniências alheias. Então você desencarna e você contabiliza todos os bens que fez para a humanidade. Mas o que pesa na tua evolução como espírito único é o que você nutre, não é o que você faz. Nem toda a bondade vem do nutrimento de melhora humana. Mas todo nutrimento de melhora humana já se faz bondade. Isso é muito simples, mas ainda vocês escolheram o caminho, vamos dizer, um pouco mais tortuoso, mais difícil. Padilha, você está dizendo que o ato de caridade com o outro, mesmo que eu seja uma pessoa ruim, não vai causar um efeito? Claro que vai, causar um efeito na vida alheia. É mais um que quando você morrer, vai orar pela tua alma. Mas a tua alma, na hora do julgo ou do juízo, só depende do que você alimentou por dentro de si, de bom, ou o que você se alienou por dentro da sua intimidade, se fazendo ruim. Obrigada, meu Senhor. Isto é umbral. Então, muitas das vezes você morre, como vocês entendem, e você vê que o umbral no plano astral é a tua intimidade, é o que você nutria. Olha o livro Ação e Reação para você ver quantas pessoas se decepcionaram. O livro Obreiro da Vida Eterna, os livros que você tem espírita de qualquer ser que se diga capaz a isso, vocês vão ver o que eu estou falando. Existe uma grande diferença de se fazer bonzinho de uma pessoa que lucidamente quer ser melhor. Eu prefiro a que quer ser melhor. Eu tenho muito receio e uma certa cautela quando nas nossas linhas espirituais, porque o espírito leva o que é, ninguém virá santo nem demônio de uma hora para outra, quando um bonzinho começa por empolgação de entretenimento querer resolver a vida de todo mundo. Tanto no plano acá, astral, como aqui no plano físico. Ninguém tem o poder de resolver a intimidade do outro. Mas qualquer um, bem intencionado, mal intencionado, se melhorando ou não melhorando, pode sim suavizar a vida alheia. Não porque é evolução, é porque isso se chama humanidade. Não porque é apenas caridade, é porque isso é um ato de generosidade. Porém, o maior ato de evolução é o que você nutre, não é o que você faz. Porque o juízo, o julgo e o juiz é a sua própria consciência, não é as suas atitudes. É a sua permanência de espírito pelo que você nutriu toda a sua vida. É isso que te leva para o céu ou para o inferno. Por isso que muitas vezes as pessoas desencarnam e falam, nossa, eu fiz tanto bem, estou aqui na escuridão. Mas chega um tempo que ela para e analisa e vê que a escuridão nunca abandonou. A escuridão sempre foi dentro dela, por mais que por ela saiu muitos atos de luz. Mas dentro dela, ela mesma ainda se conserva no Calvário, chumbada na sua própria cruz. Obrigada, Senhor. Gostei dessa sua colocação, Dona Maria Padilha. Obrigada. Diz o seguinte: você é o que você nutre, não o que você faz. Então explica pra gente essa máxima espírita, desde o seu ponto de vista. Fora da caridade não há salvação. Qual é a maior caridade para vocês? Ajudar a vida alheia ou se superar por si só?
A maioria das caridades do mundo mantém a sua habilidade normal do planeta. Mas se a caridade do mundo saísse por corações generosos, reformatados e reformulados por si só, e se expandisse para fora com um ato de solidariedade de quem resiliente e determinado já se ama, o mundo estaria melhor. O mundo só não está melhor porque as maiorias das caridades mundialmente vêm de segundas intenções. Não vem de melhor humana. Eu vejo um mendigo na rua. Socialmente falando, eu não vou tirar aquele mendigo dali porque ele é um mendigo, eu vou dar o de comer. Então eu vou fazer uma manutenção da sua pobreza. Eu vou fazer uma manutenção da sua miséria. Aí vem aquela, com todo respeito, desculpa. Mas Padilha, a maioria dos mendigos não querem sair da rua. E eu não retruco, apenas respondo. A sociedade mantém eles na rua. O senhor entende, senhor Jefferson? Claro que sim. Quando diz sociedade, eu vou falar uma palavra bem brasileira. Aí você está tocando na moleira de cada ser humano. Porque a sociedade é feita por cidadãos, então todos são responsáveis. E aí, quando fala isso para uma pessoa caridosa, ela vai dizer: eu não sou responsável, então você não participa da sociedade. Você é quem? Você é éter? Não, você é um ser humano. Ah, mas tem creches, asilos, a minha instituição faz a caridade. Sim, quantas pessoas que fazem a caridade para os outros e dentro de casa são pessoas extremamente tóxicas? Uma caridade que salva é uma caridade que lhe melhora como cidadão. Uma caridade que não salva é uma caridade que você copia para suavizar a vida alheia. André Luiz era um médico caridoso. Para onde é que ele foi? O livro Obreiros da Vida Eterna, você vai ver um monte de caridosos. Para onde é que eles foram? Então, a caridade do Cristo é aquela mesma caridade quando os 70 apóstolos, antes dos 12, foram convidados aí em algumas regiões e o próprio Cristo disse: olha, vocês convidam as pessoas a se amarem em nome de Deus. Se elas aceitarem, muito bom. Se elas não aceitarem, também é bom. Porém, quando vocês saírem da casa das mesmas, batam as suas sandálias, batam toda a sua roupa e deixe a elas o que é delas. E segue vocês com Cristo, que também é delas, mas por vocês estar mais cientes, é de vocês. Estou falando parafraseando, é a mesma coisa. A mesma caridade é do samaritano. Essa é a caridade que salva. O samaritano foi um caridoso porque salvou o moribundo da rua? Ou ele foi caridoso porque ele disse: eu sou como você. E sendo como você, eu te ajudo. Olha a caridade generosa que salva. Olha a caridade solidária. Esse é o samaritano. Então vocês têm a caridade que salva no samaritano. Outra caridade que salva, o centurião, pedindo a Jesus que o seu servo seja curado. E Jesus olha nele uma fé que nem os seus apóstolos tinham. Onde é que entra a caridade nisso, Maria Padilha? Foi no pedido do centurião ou na certeza que Jesus não precisava ir na sua casa? Era apenas ele dizer: cura-te. Isso é caridade. Por quê? Porque ele viu naquele centurião generosidade humana, solidariedade vertente. Então ele viu que aquele ser tinha o que todos vocês têm, mas infelizmente muitos não se valorizam. Então, a caridade que salva é aquela caridade que te aprimora como cidadão. Não é aquela caridade que você leva prato de comida, que leva sacolão. Essa caridade vai assinalar no universo uma pessoa que se preocupa com a outra. Vai assinalar no universo uma pessoa que, sim, está galgando uma luz espiritual, porque sendo por bem ou sendo por mal, amando ou não, ela está dando de comer ao outro, ela está dando remédio para o outro, ela está colhendo o outro. Então, é uma caridade que, de alguma forma, alicerça alianças, fios invisíveis, mas sólidos, aonde quem é ajudado lhe despeja a gratidão, lhe despeja a compaixão e lhe abençoa com esse passe de amor gratuito. Isso é bom, Padilha? Maravilhoso. Mas se esse caridoso que faz isso, nas instituições espíritas, na Umbanda ou até em ONGs, for um caridoso que dentro da sua casa não tem a mesma frequência, ele não é salvo.
Porque a verdadeira caridade é um estado de consciência de espírito, não é uma atitude de bondade, é um estado solidário e lúcido de um espírito que se faz generoso por si só. Tudo que eu estou falando está em todos os livros espíritas, principalmente de Joana, de Ângeles, que não critica a caridade como eu não estou criticando. Mas se você faz a caridade para se salvar, para os outros, mas para si mesmo se só nega amor próprio, eu preciso dizer para onde é que você vai? Você vai para o mesmo lugar que André Luiz, que fazia a caridade para os outros, foi, umbral. Obrigado, meu Senhor. Abrindo Porque um se você parênteses. fizer a caridade com a pretensão de ser salvo, você está barganhando com quem? Com tua consciência, com Deus, com Jesus, com os espíritos? A tua caridade tem que ser gratuita. E a verdadeira caridade que salva é a caridade espontânea, que ninguém precisa te pedir. Nem a tua religião, nem os teus mentores. Só a tua própria consciência. Essa salva. Agora sim, obrigado, Senhor. Isso que eu ia querer saber. Pronto, também não tem parênteses. E agora, olhando para quem talvez seja mais antigo, que também tem uma padilha, e ainda que a senhora já respondeu, responda de outra forma, por gentileza, porque a pessoa não concorda que uma padilha tenha tanto conhecimento, no entanto, continua ouvindo. O que a senhora diz a ela? Além de cuidar do seu egoísmo que você está tendo não comigo, mas com a tua própria espiritualidade, cuide de sua carência. Cuide. Eu não estou falando isso discriminando a quem possível goste ou não goste de mim, que por isso, com todo respeito, é uma palavra bem humana, pouco me importa. Mas eu respeito as pessoas, eu estou aqui com respeito. Agora, vamos pensar assim, senhor Jefferson. Eu tenho uma padilha e ela, de longe, é melhor do que essa padilha do Edson Rosa aí. Até parece que eu sou do Edson Rosa, né? Parece que eu sou um produto, parece que eu sou dos médios. Mas, infelizmente, é assim que muitos médios têm. Nós, espíritos, como um produto de consumo de vaidade, como um produto de consumo do ego e como um produto de consumo de deslumbre, de empoderamento, de amor próprio, que os mesmos por si só não têm. E aí eles botam nós no altar de uma personalidade onde alguns refugiam-se por mistificação, refugiam-se por animismo e refugiam-se, muito poucos, mas existem até por mal intenção. Agora, por caridade, está cada vez mais raro. Então, você vai ver Maria Padilha. Você pega uma Maria Padilha de Amapá, aqui do estado de Amapá do Brasil, e uma Maria Padilha de uma cidade lá de Uruguaiana. É a mesma pombagira. Será que elas vão agir idêntico? O que me espanta, senhor Jefferson, por mais que o senhor fez essa pergunta em metáfora, mas também é verdadeira, é a infantilidade e a futilidade que alguns médios tratam a sua espiritualidade. Mas Maria Padilha era de 1700, 1500 e ela não sabe o que é luz elétrica. Sim, ela ficou fazendo o que no plano espiritual, esperando você ter lucidez? O senhor me entende, senhor Jefferson? Claro que sim. Mas Maria Padilha não sabe o que é celular. Por exemplo, eu. Na mesa do médium tem um celular. Padilha, vou dar um exemplo agora, não é para criar polêmica, mas fazer o quê? É um caso de vida ou morte. Maria Padilha é um espírito, está incorporado em Edson Rosa. A filha dele tem uma parada cardíaca. Eu posso ir fazer os primeiros socorros, porque o médium sabe fazer e eu não sou burra. Eu também sei. Mas eu vejo que o cinto está apertando e precisa fazer um telefonema para salvar uma vida. Você, médium, você acha realmente que o Exu não pode fazer isso? Por quê? Agora, eu não vou ficar andando atendendo as pessoas por celular. O senhor entende, meu amigo? Então, cada caso é caso. Hoje, estou aqui na frente de um computador. O médium, antes de eu me manifestar, colocou um fone no ouvido. É só eu não tirar o fone e não tirar esse coisinha aqui que é o microfone, eu vou continuar falando com o senhor. Qual que é o problema? Nenhum. Mas eu entendi a pergunta. A pergunta é que o Zé Pilintra, em Rio Grande do Sul, por ele falar tchê, e no Rio de Janeiro, por ser carioca, tchê é falso. Se lá no Pernambuco falar, por exemplo,
dentro de um sotaque pernambucano, talvez uma Padilha não vai ser verdadeira se o médium ir para o Rio de Janeiro. Então ainda tem cada absurdo que, com todo respeito, se transforma ridículo. O plano espiritual é muito mais evoluído, a tecnologia, do que aqui. A instrumentária de computador já tinha em 1911, se eu não me engano, já tinha isso no plano espiritual raso do planeta Terra. Computadores de vocês foi lançado quando? O próprio André Luiz fala com a família, não fala, perdão, vê a família à distância pelo um computador, pela uma tela de computador, em 1943, 45. É que é tanto racismo dentro da própria religião, tanto preconceito dentro dos próprios religiosos que cultuam nós, Exus e entidades, porque é racismo sim, é preconceito sim, porque só espírita que é evoluído. Se vir um espírito falar numa palestra, Deus me livre, e eu já fiz isso, fazer uma palestra com o médium Edson Rosa no auditório, eu vou deixar de ser pombagira. Agora, Dr. Bezerra de Menezes pode se manifestar no auditório. Qual o nome que se dá isso a não ser racismo, preconceito e imaturidade? Obrigada, meu senhor. Lembrando que falar no auditório é falar o quê? Vou falar o linguajar de muita gente que conhece pombagira do outro jeito. É falar ladaia? É fazer contenda? Ou é falar de inspiração empática, falar de reforma íntima? Agora, tem gente que só acredita em pombagira que vem fazer contenda, vem fazer ladaia, vem fazer fofoca, vem fazer intriga, porque os mesmos médiums são intrigueiros, são fofoqueiros, lei de reciprocidade e sintonia. Eu tive a sorte ou o azar de vir num médium que era evangélico, então ele não tinha subsídios para nos contundir. E hoje, aparentemente, ele diz ser universalista e fraterno. Vá que eu acredite, tudo bem. Eu estou dizendo com isso que você que é de Umbanda não é um médium apto a trabalhar com Exu? Claro que você é. Você pode ser um religioso. Agora, entre numa religião sabendo que você faz parte de um estado dentro de um Brasil que é enorme e dentro de um planeta que é maior ainda. E que se o plano espiritual, nem todo o Exu é o mesmo. Eu sou Maria Padilha. Eu conheço linhas de Maria Padilha lá na Austrália, só que não chama de Padilha, se chama de cinzas. Eu conheço linhas de Exu também nos Estados Unidos, que trabalham com médiuns no FBI. Eu conheço linhas de Exu na Rússia, que trabalha junto no Exército, só que não incorporado no médium, são outras mediunidades, assim como no FBI e na Austrália. Vem por intuição, vem por memorização de outros lugares, vem por psicometria. Então isso é um alcance que não é novo. Hoje vocês não têm internet? Entra na internet e estuda sobre manifestos no planeta Terra que você vai se assustar e talvez você vai se sentir pequeno nos teus preconceitos. E você vai ver que nós, espíritos, trabalhamos com o que temos. Se o médium Edson Rosa nos dá essa pequenez de espírito que eu e ele tem, assim nós falamos. Se o teu mentor, a tua pombagira, que é tua, que eu já acho estranho essa coisa de minha e meu, mas tudo bem, faz o que faz e você se agrada, que bom, seja feliz. Você não é feliz? É interessante, eu entendi o senhor, tio Jefferson. As pessoas lutam pela sua espiritualidade, brigam pelos seus mentores, idolatram os mesmos, mas na sua intimidade não são felizes. Só são felizes quando estão incorporada, só são felizes quando estão no barracão, só são felizes quando estão fazendo evangelho, mas no seu silêncio vão para um umbral. Obrigada, meu senhor. É estranho, né? Mas K1, não é mesmo? Graças a Deus. Então, dona Maria Padilha, comenta uma frase sua de um outro momento, que dizia assim: os espíritos afetos à Boa Nova enfatizam a ética do Cristo. Porque Cristo tem um chamado de interioridade de cada um. Porque se Cristo viesse pela moral humana, mediante aos moldes da humanidade, ele seria um ditador. E ele só não é um ditador porque o chamado do Cristo é ético, é na naturalidade íntima de cada um. Por isso que o Cristo, eticamente, pode ser aceito por qualquer praca deste planeta. Agora, a moral católica não é a mesma moral islâmica. A moral islâmica não é a mesma moral budista. A moral budista não é a mesma moral urubá.
Assim como a moral urubá não é a mesma moral dos talibãs, mediante aos processos de Alá e tudo mais. Agora, eticamente, eu não faço o mal para você, não porque me mandaram, é porque eu não quero. Isso é ética. Moral, eu vou fazer o bem ao Jefferson, porque o Jefferson, ele crê no que eu creio e ele acredita no que eu sigo. Ética, eu não sou daquela religião, mas eu confio que o meu Deus também habita neles de forma diferente. Isso é ética. A moral de vocês ainda cria muito mais confusão e invasão de que concertos de adaptação, de evolução humana interior. A ética é um aglomerado de seres que individualmente, sem conversar um com o outro, entram num consenso de concordância de respeito mútuo à vida alheia, em todos os sentidos. A moral é um conjunto de pessoas que formatam leis de certo e errado. Eu prefiro a ética, que é o que é correto. E eticamente, muitas das vezes, o meu correto não vai ser agradável a mim, mas é ético, porque é correto, é certo. E moralmente, quase sempre eu só vou fazer o que me agrada, ou o que me deixa aceitável pela maioria da sociedade, que quase sempre na sua intimidade não tem paz, mas vive pintando a fita de bonito na vida alheia. Obrigada, Senhor. A senhora também disse: eu tenho paz com meu silêncio. Mas se o silêncio é Deus em mim, e é Ele que me advoga, e é Ele que provê o meu hálito de superação, como é que eu vou ter o meu silêncio como meu inimigo? Se o silêncio não reserva a verdade nem a realidade, mas somente o silêncio eterniza o eterno de eu sentir paz. O eterno está no sentir, não está no cálculo. Então o silêncio deveria ser amigo. Quais os frutos do silêncio? Quietude, mansitude, pacificação, calma, paciência. Eu vou ficar com os dois, calma e paciência. Toda pessoa que tem o silêncio como inimigo vive dizendo que tem que ter calma e paciência com os outros, mas não usa essa própria calma e paciência como atributo do seu próprio silêncio. Eu vou falar que nem Benedito. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. O silêncio é uma propriedade minha. Não é uma qualidade virtuosa que eu tenho que distribuir na vida dos outros. É óbvio que se eu distribuir, eu vou ser um ser humano que tolera por educação. Porém, se eu por silêncio me dá bem, eu não preciso mais tolerar. Eu simplesmente, por sensibilidade, sou educado. Ou educada. O senhor entende, seu Jefferson, a diferença de qualidade do silêncio? Louvado seja. A senhora disse também: só tem uma coisa que não é dual: a sensibilidade humana. Mas a sensibilidade humana não é dual. A mediulidade vocês dualizam. A sensibilidade humana, ela, na maioria das pessoas, ela reserva pela intuição. A intuição, ela é formada por tudo que, de alguma forma, o teu sensorial, a tua sensibilidade, credibiliza como real e verdadeiro. Ou existente no teu meio, mesmo que você não veja, toque e observe. Mas a intuição, ela precisa de uma massa que você credibilize como real. Ainda a sensibilidade, na maioria das pessoas, está nessa margem, vamos dizer, de despertamento. Porém, existe uma outra massa que já está bailando na sensibilidade pela inspiração. A inspiração não necessita de tempo e espaço. Não necessita de forma, modo, meio e maneira. E não necessita da tua credibilização de real e verdade. Por isso que a sensibilidade pela inspiração, ela não é propriamente intuitiva, ela é convicta. Por ser convicta, o médium com este tipo de sensibilidade, ele sente pela psicometria, que é muito mais do que o pensamento, é o sentir como o tempo real. Todas as formas, modos e meios que o outro viveu ou que dada situação ocorreu. É fascinante isso. Pena que as pessoas não fazem o maior desenvoltor
da sensibilidade, que é a reforma íntima. A mediunidade não aumenta a sensibilidade. É raro. Agora, a sensibilidade é muito mais poderosa do que qualquer mediunidade. Porque se você tirar a mediunidade de um sensível, reserva a ele o canal para o cosmos, sensibilidade. Se você tirar a sensibilidade de um médium, fica quase uma pedra, só capta energia. Eu Obrigada, gostaria, meu senhor. graças a Deus, muito obrigada, senhora. Eu gostaria que a senhora comentasse 3 frases. A primeira, vou dizer as 3 direto. A primeira é: a inspiração é muito mais evoluída que qualquer mediunidade. A segunda, o espírito não precisa mais cavar os estados anímicos do médium. E a terceira, onde as pessoas ficaram mais tristes, quando a senhora disse: tem muita padilha que se acomoda com as conveniências dos médiums. Eu vou começar de cima para baixo. Tem muitas entidades que trabalham na linha de Maria Padilha, assim como eu, que me acomodam. Esse psiquismo me dá calma. Esse psiquismo, Edson Rosa, por ele ler muito, estudar e frequentar várias ordens em si, sem se apegar a nada, me dá um senso muito mais fraterno de que religioso. Então eu não preciso assumir, pelo psiquismo dele, o achismo de como seria para ele uma Maria Padilha linda e bonita e poderosa. Porém, se eu tivesse num outro médio, talvez até muito mais bondoso e evoluído do que o seu Edson, e ele fosse muito arraigado a algumas linhas espiritistas que trabalham com nós, há uma grande probabilidade de, mesmo eu, tendo a minha originalidade, eu me dobrar e me inclinar a este psiquismo por 2 coisas. Para não ofender a sua coletividade onde ele frequenta, e a segunda, que é muito mais importante, para a minha mensagem ser mais verdadeira. Então, talvez até eu iria alguns cacófitos, de falar alguns palavrões, de falar algumas coisas que para a multidão choca, como uma pombagira forte, não para mentir ou agradar, mas mais para me adaptar ao médium, de que propriamente provar se eu sou verdadeiro ou não. Isso não é evolução espiritual, isso é adaptação. Então eu, Maria Padilha, posso vir em qualquer médium, no candomblé como Padilha, posso vir na quimbanda, só que obviamente eu vou ficar diferente. Para que a minha veracidade frua melhor. Para que isso aconteça, eu não posso agredir o psiquismo, que muitas das vezes é entulhado muito mais da arquetipia que eles creem de que a ciência do espírito que evolui. Está bem dito, senhor? Graças a Deus. O outro processo em si, que eu vou pular, depois eu comento, a regra, vou ir para o primeiro agora. A inspiração empática é uma certeza tão grande do que você já não precisa discutir as suas verdades. Você usa o silêncio para desvendar e mostrar para o outro, sem agredir, as suas mentiras. Então, quando você é inspirado, você dá o exemplo de que nutre, sem precisar falar. A tua vida é um exemplo, não de bonzinho, mas de justo, de honesto. A inspiração empática, ela é um amplificador que conversa com o cosmos, não com o mundinho humano. Por isso que eu falo, a inspiração é a melhor e maior forma de refinamento sensorial humano. Mediunidade sempre vai ficar no crivo de algum tipo de liturgia, de sofismo, pragmatismo, liturgia, filosofia, espiritualidade, religiosidade ou até ciência humana, atemporal ao que vive, ou mesmo que traga algumas coisas mais evoluídas, mas sempre vai ser na utilidade de algum grupo, não propriamente para a humanidade, consciencialmente falando, na unidade de um planeta. Sempre vai ficar doutrina espírita no Brasil. A doutrina espírita veio da França, mas não é tão forte na França como no Brasil. O senhor entende, seu Jefferson? Claro Isso é que sim. mediunidade. Agora, quando você se inspira, qualquer lugar do planeta não é que compra pelo valor de troca, mas assimila pelo valor da qualidade tal expressão de Deus. Está explicado. Obrigada, viu?
Eu só vou pedir para o senhor refazer, pela tua intuição, a segunda pergunta. Claro que sim. A segunda Por era, gentileza. Obrigada. sim, senhora, era o espírito não precisa mais cavar os estados anímicos do médium. Existem duas colocações. Todo manifesto mediúnico há o processo anímico. Não tem como separar isso. Você só separa os processos anímicos em mediunidades nobres que todos que estão escutando têm, mas não valorizam. Porque, infelizmente, como vocês são carentes, alguns, e querem prova para ansiedade, você tem que ver a incorporação. Porque se só escutar ou não ver, equivale a nada. As melhores e mais nobres mediunidades que eu conheço, que eu posso trabalhar, é telementação ou transmentação, psicometria, inspiração, particularmente, não é que são melhores para os outros, mas para mim, eu consigo trabalhar na Austrália, onde eu me manifesto como uma extraterrestre, mas não é um caso, o nome dessa extraterrestre, em duas médiums. Nos Estados Unidos, eu trabalho com um homem. Na África do Sul, com 4 homens. Na África, mais para o norte, com uma mulher. Nenhuma mediunidade é idêntica, mas em todos eles, fora o seu Edson, eu trabalho com a inspiração. Por quê? Porque eu posso ir além do entendimento do médium na corporificação até dele aqui na Terra. O senhor me permite dar um exemplo? Se o senhor disser não, tranquilo, tá bom? Claro que sim. Esse livro do médium, Emanar de Amor, o senhor já ouviu falar, não ouviu? Sim, senhora. Todo este livro veio pela inspiração. Ele escreveu com 16 anos de idade. Não é um livro muito propagado, porque ele é muito acanhado e eu concordo com o jeito dele de ser. Não é propaganda o que eu estou falando, porque é a realidade. Se você lê esse livro, há anos ele é escrito, mas a ciência prova o que está nesse livro. Então, a inspiração sempre vai além do entendimento do médium. Por isso, eu reafirmo, para espíritos realmente bem intencionados, como eu, que não sou evoluída, mas não tenho uma intenção maligna, aquela pombogira que toma cerveja com rosa vermelha, que dá risada, que fala palavrão, que também é evoluída, não todas, mas a maioria, ela também não precisa usar o animismo do médium, mas para não usar o animismo do médium, o médium tem que fazer o quê? Reforma íntima. Mas o médium prefere fazer o quê? Estudar Axé de Exu, para saber o que a pombagira vai aceitar, o que o Exu vai resolver. O médium só quer estudar magia, como se ele fosse o poderoso e como se nós fôssemos escravas das suas intenções. Agora, se um Exu chegar e falar, olha, em vez de você me dar uma oferenda, um ebó, faz reforma íntima para quando eu me manifestar, melhorar. Dificilmente os médios vão aceitar isso. Porque são tão arraigados, mais a arquetipia popular de que a filosofia evolutiva espiritual. Então, hoje, usar o processo anímico dos médios apenas está se tornando um estrovo. Porque no Brasil e em países latinos, está sim, senhor Jefferson, de uns 10 anos para cá, para arredondar, ridicularizando a espiritualidade. E a espiritualidade séria, eu não estou me colocando como séria, mas aqui vocês seguem, ela está mais ficando dentro do PG, dentro do Quarto de Santo, dentro do Congá, ou dentro da Casa Espírita, ou dentro do grupo de caridade. Porque se começar a espalhar muito, as pessoas estão tão alienadas por sucesso, por declaração de poder, por manifestos de espíritos poderosos, que está como está hoje. Fica difícil você detectar se é a pessoa se fingindo ou não. Como disse o Sr. Criptos, basta uma pessoa ter uma dialética boa, ler meia dúzia porcamente por cima de qualquer livro e entrar na internet ou até abrir uma casa que bota multidões no bolso por carência e ansiedade. Isso é nítido nas internets. E nítido também em lugares palpáveis, físicos. Então, o animismo nos atrapalha, porque o animismo vicioso aguça nos médios de verdade, que incorporam a mistificação. Porque o animismo começa a imaginar que o espírito que aquele médium incorpora é mais poderoso do que os outros. O caveira é poderoso. Aquela Padilha do Edson Rosa é uma fracassada. Aquela outra Padilha também é, mas aquela outra lá que eu gosto, porque ela cultua do jeito que eu quero, aquela sim merece a minha confiança. Para nós isso
Não que a pessoa acredite ou não em mim, mas é uma pessoa que não estuda a espiritualidade. Ela frequenta um grupo de espiritualidade. Estudar, não. Isso não é estudo, não. Isso é carência. A carência necessita de tecido, de palha. A carência e ansiedade necessita de oferenda, de tambor, de tudo isso. Que eu gosto quando me manifesto na África. Porém, lá eu trabalho em processos mais inspirativos, mas eu gosto do tambor. Eu já sugeri aos meus médios. Então, não estou sendo preconceituosa. A questão é que quando a ritualística e o arquétipo toma as rédeas, a tendência é o animismo se tornar mistificação, porque distancia os verdadeiros espíritos da proposta de caridade, que não é religiosa, é fraternal. Obrigada, Senhor. Qual a diferença entre um comportamento ser religioso para o outro que é fraternal? Não devia ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O religioso luta por uma verdade e uma realidade que quase sempre não lhe dá paz, mas tenta pacificar os outros por doutrinas, disciplinas e ideologias. Tudo por carências e ansiedades e por não empoderamento e quase sempre por não amor próprio. Não estou dizendo com isso que todos os religiosos são assim, mas, como eu disse, a internet está aí, o Brasil está aí, o mundo está aí para você ver como é que estão as coisas. A fraternidade só se preocupa com uma coisa: paz, amor e unção. Com todos. E a fraternidade, ela não luta pela verdade, luta pela paz. De todos. Ser fraterno é ser um religioso que, acima da sua religião, tem a vida humana. Qualquer uma. Nem todo religioso tem a vida humana acima da sua religião. Afinal, ainda tem alguns que mandam as outras pessoas para o inferno, não é mesmo? Sim, senhora. Eu creio que eu respondi, meu senhor. Graças a Deus. Religião hoje é uma incerteza do meu próprio divino. Mas é uma certeza que o meu sagrado me coliga pelo êxtase e me coliga pela superstição ou até por uma certa fé mais ou menos raciocinada com o além de mim. Mas o fraterno tem uma fé convicta que não precisa ser prova. A sua própria vida é o testemunho da sua salvação. É um pouquinho diferente, né, meu senhor? Realmente. Enquanto o religioso se preocupa com as normas da sua religião e com sua doutrina e filosofia pragmática, dogmática e filosófica, o fraterno, ele se atém à melhora da vida alheia, pelo bem comum, com todos da humanidade. Então, esses espíritos que vêm numa linha fraterna, como um Benedito de Aruanda, vou falar só desse, não vou falar de outros em si, como Joaquim do Firmino, como Ventania, que eu sei que os médios não vão se ofender, porque não é elogio, é verdade mesmo, do Parada, e outros em si, como Maria Conga, de Márcia, e outros, e muitos outros, que eu não estou pecando em falar o nome, mas são a maioria, para eles é tranquilo esse tipo de assunto. Eles não se atêm se o médio é gaúcho, se ele é pernambucano, se ele é cigano, se ele é grego ou troliano. Não. Apenas eles se atêm no quesito fraternidade. O que é fraternidade? Inspiração empática. Se você tem uma inspiração além da tua mediunidade, nós podemos aguçar naquele médio, não como prêmio, mas como ferramenta, vários tipos de paranormalidade. Porém, se o médio é muito religioso e nós vemos que é muito anímico, nós vamos apenas trabalhar de uma forma muito rasa com os processos mediúnicos dentro do crivo da sua crença e da sua fé. Olha a diferença. Mas isso é para qualquer um que está me ouvindo. As escolhas é de vocês. Como diz o Senhor Criptos e Benedito, continuem. Meu Senhor, eu já vou me indo devagarzinho. E Benedito vem só para limpar o médium. O médium ainda se encontra com os probleminhas de saúde, mas não nos impede de ter um dedinho de prosa com você. Extremamente agradável, meu senhor. Fico muito feliz. A senhora pode, por gentileza, dar uma mensagem final e, dentro dela, explicar um retrato da humanidade quando a senhora diz inconformismo íntimo? Uma bondade que não te melhora.
Um amor que não lhe aprimora. Não para o outro, para si mesmo. Para si mesma e si mesmo. Uma caridade que não te rejuvenesce por dentro. Por esperança, por gratidão, por solidariedade, por generosidade e por honestidade. Uma vida onde você mais sobrevive à borda de si mesmo. Não vive em existência lúcida por dentro de si mesmo como o pilar da sua própria salvação. Não que você precise ser salvo por forças divinas exteriores, mas que por você precisa ser abençoado pela sua própria divindade interior. Uma sociedade que ainda crê que a espiritualidade resolve tudo, mas não crê que a espiritualização são sentimentos nobres, não que lhe deixa bom, mas que lhe mantém lúcido, não que lhe torne propriamente uma pessoa boa para a sociedade, mas pela correspondência da naturalidade, lhe transforma um ser caridoso, generoso e solidário por si só, aonde o teu exemplo é sua palavra e aonde a tua vivicitude é a tua maior obra. Esse tipo de ser na humanidade ainda são poucos. Obrigada, meu Senhor. Salve Maria Padilha! Porém, o maior ato de evolução é o que você nutre, não é o que você faz. Porque o juízo, o julgo e o juiz é a sua própria consciência, não é as suas atitudes. Porque a verdadeira caridade é um estado de consciência de espírito, não é uma atitude de bondade, é um estado solitário e lúcido de um espírito que se faz generoso por si só. O eterno está no sentir, não está no cálculo. Então o silêncio deveria ser amigo. Quais os frutos do silêncio? Quietude, mansitude, pacificação, calma, paciência. Eu vou ficar com os dois, calma e paciência. Toda pessoa que tem o silêncio como inimigo vive dizendo que tem que ter calma e paciência com os outros, mas não usa essa própria calma e paciência como atributo do seu próprio silêncio. Eu vou falar que nem Benedito. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Olha, seu Jeff, eu nem vou dizer mais que o senhor é pachadinho, viu? Que hoje o senhor passou todas as etapas do pachamento. Pode falar, seu pachadinho. Eu tô sabendo que o senhor tá escutando aí, viu? Graças a Deus. Ô Pai Benedito, cada um tem o obsessor que necessita? Olha, meu neto, nos dias de hoje, cada um tem sim o obsessor que necessita. Porque não é o ódio do obsessor que te derrota, é o teu desamor que, de alguma forma, te alucina, te dissolve mediante a disciplina da própria vida de se amar por si só. Meu neto, como disse a minha menina, a Padilha, meu netinho, o amor próprio é uma usina de luz, aonde Cristo Jesus te descrucifica da tua própria perdição. E qual é a maior perdição? Que não é chamar. É alucinatório, chega a ser um alucinógeno a pessoa hoje viver sem amor próprio, meu filho. Que é a maior propriedade de empoderamento, de autonomia espiritual. Você fica escravo do acaso, serviçal das ocorrências da futilidade alheia pelas utilizações de aparelhos, de coisas e de objetos, mas não pela grandeza da ética e da integridade da humanidade por si só. Você está gostando, né, Jeff? Claro que sim. Ô Pai Benedito, a avó Conga falou que a escravidão hoje e a maior chibata são os nossos pensamentos. Como o senhor interpreta essa colocação? Meu neto, um pensamento que te obriga a uma postura que não lhe reserva no seu próprio sentir, e um pensamento que te alucina mediante uma desenvoltura que não lhe esclarece em nobreza, de equilíbrio e harmonia no seu próprio modo vivente
da sinergia envolvente, das sensações e impressões, de como você se emociona. É quase uma loucura, meu neto. Será que a humanidade ainda não percebeu que esta corrida desenfreada para obter distancia vocês de ser? E eu não estou falando da materialidade do dinheiro, do ienes, do dólar e do níquel, não. Nem de rubras, ou seja, a moeda que vocês quiserem usar. Eu estou falando da moeda da vida, meu neto. O diálogo com os espíritos é uma aula da vivência humana, não da sobrevivência, é da vivência humana. Quem sabe um dia os netos começam a aproveitar, meu filho, o seu trabalho junto com os espíritos e analisar se está ou não está incorporado, pouco nos importa, como diz Padilha, eu concordo com isso. Mas por que as entidades em todos os médios falam quase a mesma coisa? E outra, por que eu, que não acredito, continuo olhando e me incomodando com o que é falado? Né, meu netinho? Claro que sim. Se eu tenho a realidade e a verdade a meus pés, se eu sou soberano da minha vida, por que me incomoda tudo o que Padilha diz? Ou qualquer outra entidade, o Caveira, o seu Zé Pilintra, ciganos, pombogiras de pretos velhos, de pretas velhas, guerês, espíritos extraterrestres que já se manifestaram nesse tipo de proposta de elucidação, não do além, mas da própria vida lúcida do agora. Por que será? E eu vou indo, né? Falando isso. Por que será, né, meu netinho? Mas, vô, fica mais um pouco. Olha, você tá muito passadinho, viu, seu Jeff? Jeff, eu não posso me abujar muito do médio, que ainda tá meio capenga da saúde. Porém, meu neto, guarde isso que eu vou lhe dizer, que não é toda hora, porque não precisa ser dito, e eu lhe disse aqui, da residência do médio. Eu amo você, meu neto. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os abençoe, viu, Jeff? Abençoe seu trabalho, abençoe todas as pessoas que possam ainda estar ouvindo o que foi dito até então. Que Deus te abençoe, viu, meu neto? Tudo de bom para vós encher, seu filho lento passadinho. Salve, Pai Benedito! Jefferson? Senhor Edson, posso Oi. falar com o senhor um minutinho? Pode sim. Como que o senhor sente os espíritos e como que é a sua incorporação? Minha incorporação, deixa eu só me situar aqui, já, só um pouquinho. A minha incorporação dos meus 3 anos e 8 meses, quando veio o Caboclo Pena Branca dentro da igreja, até os meus 28 anos era inconsciente. Dos meus 28 até então, é como se a minha consciência ficasse um pouquinho mais forte. Então, hoje, por exemplo, eu senti que mudou a energia. Com a Padilha, eu não vi quase nada, nem ouvi. Com o Pai Benedito, eu vi nitidamente o computador. Mas eu não conseguia ter controle do meu corpo. Eu sentia que a minha boca falava, mas é como se eu tivesse tido uma injeção, aquela de dente, em todo o corpo, sabe? É como se fosse tudo anestesiado. E a minha mediunidade, eu sou um psicômetra e transmetativo. E psicofônico também, né? Porque eu incorporo, no caso. O senhor pode explicar para as pessoas esses termos? Psicometria é sentir o presente, o passado e o futuro. Ou as tendenciações do futuro. Essa mediunidade da psicometria foi usada muito na Segunda Guerra por Hitler. E é usada até hoje no FBI e até em algumas agências por aí que estudam algumas coisas que não vale a pena falar. No Brasil, a psicometria ainda é muito limitada a toque de objetos e sentir a energia. Mas se você estudar, você vê que é muito mais do que isso. É uma leitura empática dos registros arcadiásticos. Quando eu era pequeno, eu conseguia ver, parecia luzes assim, parecia um fractal, assim, uma aurora, como é que é aquela aurora boreal, acho que é o nome, né? Que fica em volta. Hoje eu não vejo mais, mas eu sinto. É como se eu sentisse o que o outro sente, só que o meu raciocínio, quando começa a pensar, aí vem imagens, tudo. É mais ou menos isso. De uma forma resumida, não é bem isso. Oi? Claro, entendi. Conta um caso onde o senhor, por exemplo,
Porque às vezes acontece da gente fazer isso sem maldade nenhuma, a gente pega confiança com os espíritos, fala assim, não, hoje ele vai incorporar, ele nem deu autorização, daí chega na hora, você fica lá e os espíritos não vêm. Alguma coisa engraçada que tenha acontecido com Bom, você? isso é bacana você falar, meu amigo, porque já teve vários convites que você fez que, da minha parte, eu disse não, porque eu não mando nos espíritos. Não tem como eu chegar e dizer que, ó, Jeff, só um pouquinho, vou me concentrar e vai vir o seu destranca-rua. Eu vou mentir. Pode acontecer se ele estiver no meu campo, mas é muito difícil. Eu posso dizer isso, nas minhas incorporações, quem me conhece sabe. Já teve amigos, assim, de doença, chegar e dizer, por favor, Edson, o senhor está na CAI, é doutor, tem como ele fazer cirurgia e eu me concentrar em nada. Mas não quer dizer que ele não estava no astral, talvez, ou até outros espíritos ajudando. Então, comigo nunca funcionou assim, estralar o dedo e o espírito vir. Nunca. Mas já aconteceu de numa palestra que eu fui convidado, eu, abre aspas, dei essa conversação, essa palestra, e até então as pessoas queriam que o Pai Benedito viesse, e ele não veio. E ponto. Foi lá em Piauí. Chamaram, tocaram tambor, rapaz, fiquei com a cara no chão e ele não veio. Não senti nada. Nada, nada, nada. Nem coceira. Ai, ai, eu vou falar a verdade. Na época eu disse, não, ele vai vir sim, eu acho que ele vai vir. Eu falei assim, eu não dei certeza. E ficou uma coisa chata, porque ele não veio nem no dia, nem depois. Entendeu? Então, não é porque Caramba, ele desfez da casa, é porque ele tinha mais o que fazer, pô. Sei lá o que ele estava fazendo. que situação. É uma situação bem chata. Já pensou? Um auditório lotado, meu amigo. Acho que eram umas 300 pessoas. E os caras tocando tambor em um ponto e outro, e nada, e nada. Aí chegou uma hora que eu comecei a pensar, pelo amor de Deus, vem qualquer coisa. E não veio nada. Mas faz parte. Quem Depois de mandou falar que grande, achava que ele viria, né? Oi. realmente, quem mandou você falar, né? Mas depois ele não conversou com você e falou, ó, Não, 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 não. Pai Benedito nunca me deu satisfação assim. Isso eu falo, tem um outro processo, que eu não vou dar o nome, mas um evangelho que a gente faz, já está no 250 evangelho, todos os domingos que a gente faz no lugar aí, e de vez em quando vem o Pai Benedito. E eu digo isso, de todas as entidades que eu trabalho, nunca um mentor veio me dar uma canjinha, mamão com açúcar. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu contei uma história uma vez, acho que foi para ti. Eu estava com 8 pedras nos rins, foi até naquela época que a gente se conheceu, Jefferson, lá em Campinas, e eu desmaiei na rua de dor, lá em Campinas, e eu olho para cima, assim pro lado, e tá o pai José da Caridade. Aí eu falei, o senhor me ajude, sabe o que ele falou para mim? Levanta e anda, vai para tua casa e o médico que te ajude. meu Deus. Então, mas aí que tá. Depois que passou, eu parei e analisei, ele não estava errado, porque na época, muitos anos atrás, eu não me cuidava e eles me avisavam. Então, essa coisa de espírito me bajular e eu bajular espírito humano não rola. Não rola mesmo, nem de lá, nem de cá. Agora, respeito, eu respeito. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, fala para as pessoas que querem desenvolver a mediunidade, qual que você acha que é o maior escolho da mediunidade? Qual é o quê? Perdão, Jefferson. Qual é, Escolha. Entendi. Escolha. Cara, eu vejo assim, a intelectualidade é boa, mas a sensibilidade é melhor. Eu falo isso até para minha esposa, para Márcia, que você conheceu aqui em casa, quando você veio aqui, tive esse prazer, essa honra, e meus amigos mais íntimos. Quando eu era evangélico, eu sinto em mim que a minha mediunidade era mais vívida, porque eu não tinha essa noção de arquétipo, eu não tinha essa noção do que é preto velho, o que é... Pelo contrário, o Pai Benedito, eu chamei ele de demônio até os 25 anos, eu não falo isso com orgulho. Fazer o quê? Era o meu momento de ignorância. Mas eu, até os 25 anos, eu poderia, hoje eu posso dizer porque já passou, ali era impressionante o que acontecia comigo, efeito físico e outras coisas. Depois que eu comecei a estudar religião, não porque eu estudei, mas porque as pessoas vinham e falavam para mim, teu Exu quer operar as pessoas com cristal, isso não existe, vai dar charuto para Exu, Exu toma cachaça, mas fazer o quê se os seus 7 chaves vinham em mim e que queria fazer cirurgia e só tomava água? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou me fingir? Mas aquilo ali começou a me poluir, entendeu, Jefferson? E aí o Pai Benedito também, ele já vinha assim, mas era muita pilha. Infelizmente eu comi pilha de 3, 4 anos, até os meus 28, 29, e dos meus 29 até então com 48, eles vêm. Mas eu sou muito sincero, já teve situações de eu incorporado com o Dr. Tanakai, e uma pessoa me chamar e eu ouvir e o meu corpo virar. Terminou a cirurgia, o seu Tanakai depois
fez uma palestrinha e ele disse que é normal. Então, eu não sou dono da espiritualidade. A veracidade da incorporação no Edson Rosa é o que as entidades falam no tete-a-tete. Pela internet eles não vão dar consulta, eu também nunca aceitaria isso. O espírito vir e ficar falando da vida dos outros pela internet. Isso aí seria o senso do ridículo. É o meu ponto de vista. Tanto para o médium como para o espírito. Mas nas cirurgias, nesses processos em si, é como eu digo, né? Ninguém é obrigado a acreditar, mas quem conhece sabe que o Edson Rosa é falho, mas fazer o que se os espíritos vêm em mim? Posso fazer nada, né, meu amigo? Graças a Deus. Agora, essa coisa de crer ou não crer, mano, nunca me importei. Até porque eu comecei a ter essa espiritualidade com 26, 25 anos. Eu não dava bola, era tudo demônio, tudo coisa ruim, pela minha ignorância. Então hoje eu me arrependo do que eu disse. Estou falando isso até, por exemplo, para alguns médios, para provar que eu não sou um homem perfeito, né? Trabalho com terapia, estudo pra caramba, mas tenho as minhas falhas. E graças a Deus, se Deus me deu essa mediunidade, como a muitos que estão me ouvindo, eu sinto que o entrulho da mediunidade, o estrovo da mediunidade é o achismo, né? Ah, não, tinha época que eu achava que Preto Velho tinha que ser humilde, todo tortinho, bonitinho, falando mansinho. E o Benedito sempre veio assim, desde os meus 5, 6 anos. Primeira vez foi Pena Branca, 3 anos e 8 meses na Igreja Assembleia de Deus. Então, desde aquela época aí que eles... Coitada da minha avó, que era evangélica, mas fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Como o senhor tem essa mediunidade, nunca coçou a mão para fazer um canal e o canal dos espíritos, onde todos os espíritos podem falar através do senhor? Ah, se você me permitir falar o nome, eu falo, Jeff. Só que eu não... Vocês sabem o meu jeito. Tem o canal Amigos do Zé. Tá? Os Isso. Amigos do Zé tem lá vários tipos de diálogo, aonde, assim como o Jefferson pergunta perguntas que não envolvem religião, mas que envolvem a vida. Quando tinha CD, na época do CD, lá quando lançou o CD, há muitos anos atrás, quase 19 anos atrás, eu fazia CDs e dava para as pessoas, do Evangelho com o Pai Benedito. Então eu continuo fazendo esse trabalho, nunca pedindo credibilidade. Em todo o trabalho lá deve ter o quê? Uns quase 500 vídeos lá. Não sei se é isso que tem, ou 400, eu até estou mentindo, porque eu não me lembro agora. Você não vai ver um vídeo onde uma entidade ou Edson pede credibilidade, porque não precisa, meu irmão. Na hora do julgo é tu com tu, eu não vou mudar ninguém. Então eu só faço o que eles me pedem. Né? Os livros aí que a gente está fazendo também, que eles não dão nome, até porque vou falar uma coisa aqui que eu já falei até numa live minha, me deu vontade de falar pela intuição. Cara, eu amo a Umbanda, mano, mas em termos de espiritualidade, doutrina não espírita, de Umbanda, de mediunidade, eu particularmente acho ainda a Umbanda um pouco fraca nisso aí. Eu já li livros bons, tem livros de mediunidade interessante, mas deveria ter muito mais. Como não é a minha missão escrever sobre a mediunidade, eu não escrevo. Mas eu, como médio leitor, eu sinto falta. Não é uma crítica na Umbanda, eu amo a Umbanda. Mas o que mais tem é livro falando sobre a história de Exu, que não vai mudar a minha vida. A história do Exu não vai mudar a minha vida. É bonito, mas não vai mudar, vai me dar alguns testemunhos. E ensinar como fazer ritual, oferenda, também não vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida são livros que eu já li de outros médios aí que escrevem, que eu não vou dar o nome, para não fazer propaganda para ninguém, nem a minha, que realmente dão um cutucão, né? Te dá um solavanco por dentro para você mudar, para melhorar como ser humano. É como eu já falei para você uma vez, né, quando a gente se conheceu. Fazer o quê se os espíritos que vêm em mim falam assim? Eu já fui chamado de mistificador já muitas vezes porque um Exu que não toma álcool, toma água, faz cirurgia para o espaço com um bastão de cristal. Um menino de 8, 9 anos de idade, escondido, a avó me escondia quando vinha o caboclo tupiara curar as pessoas com a palma da mão. Aí eu vou fazer o quê? Hoje ele não vem mais, esse caboclo, é só essas entidades que eu trabalho aí, tem umas que só psicografam. Entendeu? Então eu estou falando isso porque é passado. Hoje eu não faço, quer dizer, eu não, os espíritos não fazem mais isso. Eles passavam a mão no tumor e o tumor sumia. Isso lá no Rio Grande do Sul, bairro Agronomia, Parada 21. Os moradores antigos lá se lembram disso. E aí? Efeito físico à luz do dia. Eu só estou falando porque hoje eles não fazem mais isso. Mas quando eu tinha 6, 7, 8 anos, faziam muito isso. Eu vejo que no Oi, seu amigo. canal o senhor toma cuidado de... Eu vejo que no seu canal o senhor toma muito cuidado de não transformar aquilo num funil de dinheiro Nem de dinheiro e nem um e circo. num exacer... Claro. E o que o senhor tem a dizer
de quem lida com espiritualidade e às vezes coça a mão para chamar a atenção e ter esses benefícios? Meu amigo, eu sou muito pé no chão. Eu vejo assim. Eu tenho vários amigos, como você tem também nos Estados Unidos e no mundo. Conheço os médios que ganham dinheiro com sua mediunidade ao redor do mundo, de uma forma justa e honesta. Porém, no Brasil, mediante a filodoutrina religiosa que a gente tem, é errado. Eu, Edson, posso falar, porque se você entrar em qualquer mídia social minha, você não vai ver ou vender espiritualidade. Isso eu posso garantir. Podem entrar. Não tem. Não tem. Chegou o ponto, Jefferson, eu jogo búzios. Se você vê minhas lives, quando eu falo de búzios, eu digo, não vem jogar comigo e falar palhaçada. O que é palhaçada para Edson Rosa? É pessoas querer saber de vida passada, esse negócio para mim não é que seja palhaçada, mas só que se tiver um fundo de ajuda. Se não tiver um fundo de ajuda, eu dispenso. Até a Márcia, minha esposa, ela fica assim me olhando, mas eu sou assim, porque eu sei da seriedade da espiritualidade. A única coisa que eu cobro em si é o búzio, mas eu não estou incorporado, eu estou de cara limpa e estou jogando. E as minhas terapias, que é o meu estudo que eu tive que gastar para aprender, porque eu sou psicanalista. E não tem nada a ver com o espiritual. Agora, na espiritualidade, eu, Edson, não cobro nada. E não é porque eu acho certo ou errado, é porque eu não cobro, mas eu não acho errado quem cobra de uma forma honesta. O que é cobrar de uma forma honesta? Eu fui lá em Porto Alegre, eu não vou dar o nome da casa, e a casa dá todos os remédios caros, de 2, 3 mil reais para depressão e outras coisas, gratuitamente. E tem um dado momento que o rapaz lá pediu dinheiro para ajudar a casa, de uma forma muito respeitosa. Isso é errado? Não. Porque eu sei o trabalho que a casa faz. Que aquele dinheiro que é dado ali não paga aqueles remédios que eles dão lá, que as pessoas fazem vaquinha e dão, os pertencentes. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. O que eu vejo hoje, amigo, sem citar canal nem ninguém, que eu não estou aqui para condenar ninguém, é usar a espiritualidade de uma forma fanática e de uma forma, vamos dizer assim, aonde agremei pessoas que não estou dizendo que todas são doentes, mas a maioria, assim como eu, tem as suas carências e ansiedades. Eu vou falar uma coisa que o senhor Exu de Tranca-Rua, que fez 2 áudios com você uma vez, falou para mim. Se eu abrir um canal e botar ali Exu Sete Inferno, Exu Destruidor das Profundezas do Inferno, mano, você vai ver o nível da espiritualidade do ser humano, não só no Brasil e do mundo. Vai chover de like e link, então eu não quero isso. Você entra lá no meu canal, deve estar o quê? Uns 5, 6 anos aberto. Se tiver 700 pessoas é muito, mas é 700 pessoas que querem estudar a espiritualidade com profundidade. Eu, Márcia e outros amigos, a gente estuda ali, funda a espiritualidade tão qual como você, não estou me comparando. Só estou falando nisso porque você pediu. Tá bom, amigo? Deus. Aonde tem muita gente, assim, não é ruim, mas quando vira circo, vira palco, não rola. Comigo não rola, não. E é triste, porque a gente vê muitas das vezes, né, não sou mais do que ninguém, que o grau de espiritualidade das pessoas é incrível. Elas ridicularizam Bezerra, ridicularizam espíritos como Chico Xavier, ridicularizam até os próprios guias da Umbanda, e você fica, meu Deus, o que está acontecendo com o ser humano, cara? Aí se você fala, você está julgando, se você fala, você está injuriando, se você fala, você está perseguindo. Então, eu só falei, não estou dando nome, fica na consciência de cada um, né? Eu sou o Edson Rosa, que para muitos mistifica anos fazer o quê, né? Porque as entidades que eu trabalho só falo de amor, reforma íntima e amor próprio. Só que, infelizmente, para muita gente isso não vale nada. O senhor falou com bastante ênfase, para mim não rola. E o senhor diz isso porque sabe que não é vantajoso. Por que Não, as amigo, é pessoas porque veem é vantagem fingimento, nisso? é mistificação e é enrolar as pessoas mesmo. É mau caratismo. Para mim não rola isso aí, não. Não sou um homem perfeito, mas mau caráter eu não sou, não. Mas se os outros fazem, o problema é dos outros, né? Fazer o quê? Fazer o quê se o ser humano tem essas manias meia maluca aí? E outra coisa, como diz os amigos espirituais, se tem quem compra, tem quem vende. Se tem quem vende, tem quem compra, né, irmão? Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de fazer mais um diálogo, graças a Deus, pela sua mediunidade, viu? E obrigado, viu, Jefferson? E, como eu já disse, agora eu vou falar a público, você e o seu trabalho ajudou muito a mim e a minha família. Eu não posso dizer que eu escuto todos os diálogos, mas sempre quando eu posso eu escuto, assim há anos. Porque ajuda, eu não sou detentor da verdade absoluta. Eu agradeço muito, viu? Fica com Deus, meu amigo, e que Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Viu? Fala pra gente antes disso aí, que livro Oi. é esse que essa Pombogira está colaborando?
É um trabalho que a gente está fazendo de autodescoberta. É uma coleção de 13 livros. Eu tenho Amor Próprio e Empoderamento Pessoal. São 9 pombagiras que me ajudaram e estão me ajudando a escrever essa coleção. Eu tenho o Amor Próprio em si, tá? E é um livro muito profundo. Não é um livro de religião, elas não dão nome, ali no livro elas dão o nome de Irmãs das Estrelas, é o nome que elas dão. Tem muita coisa minha, então é uma mistura do meu conhecimento como terapeuta e o trabalho dessa psiquiatra chamada Maria Padilha e das outras em si. É profundo pra caramba. Muito bom. Obrigado, Jefferson. Mas, viu, você lembra o nome delas e qual é a temática que elas tratam? Bom, o nome simbólico delas é Maria Mulambo, Maria Padilha das Almas, Maria Padilha da Sete Encruzilhada, Maria Quitéria, Maria do Lodo, Pombagira da Praia, Pombagira Sete Saias, a Pombagira Sete Figueira, ai meu Deus, a Pombagira Sete Pérolas, são 9. Boa. Qual que é o tema? O tema é amor próprio, só que é uma coleção de 13 livros, né? É o amor próprio, agora vai sair o empoderamento, depois vai sair autoestima, são livros assim de autoajuda para a pessoa mudar, porque o amor próprio é uma cura para muita coisa, para não dizer para quase todas em si. E aonde as pessoas podem encontrar? Eu tenho, tá na Amazon, tá? Não, perdão, tava na Amazon, tá na Hotmart agora, perdão. É só entrar em contato, no caso em si, nas minhas redes sociais em si, Jefferson. Beleza. Você viu que eu fiquei Edson todo Rosa. agora estranho, porque você sabe como é que a espiritualidade trabalha comigo, eu não sei se eu posso falar o que eu estou falando, mas se eu confio na tua inspiração, então, se as pessoas quiserem adquirir, com a sua licença, Jefferson, só entrar lá em Edson Rosa, aparece a minha fotinho, entra nas minhas redes sociais, tem. Viu? Que assim seja. Muito É livro que obrigado. é para chacoalhar por dentro, viu, meu amigo? Chacoalha mesmo. Eita, coisa boa. Coisa boa. Um beijo, meu irmão. Fica com Deus aí. Muita luz para você. E, de novo, muito obrigado. Fica A com Deus, você tá? também. Graças a Deus. Muito obrigado. De tudo que a senhora falou, se não ouviram nada, que uma coisa a senhora fala, só escuta isso do que eu falei. O que seria? Se ame. Se ame sem impor qualquer tipo de condicionamento. E você vai ver que Deus te reacende por dentro, não é por fora. Oh, salve Maria Padilha.